1 Coríntios 10, 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Antes cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. E aí, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém, irmãos? Queridos, esse texto para mim ele é muito forte, ele é muito profundo dentro do propósito de vida cristã, né? Porque eu pergunto para os irmãos, como cristãos, nós somos chamados à liberdade ou ao aprisionamento? Quem acha que é liberdade? Quem acha que é aprisionamento? Mas é interessante porque a Bíblia às vezes ela nos faz pensar, né? Ela fala de liberdade e aí Paulo, em outras cartas, ele diz assim: eu o prisioneiro de Jesus, eu o escravo, né? E aí a gente começa a confrontar muitas vezes essas duas situações. A gente fala: eu sou livre, eu sou escravo, eu sou livre, eu sou prisioneiro, né? E tem gente que quando você convida ele para conhecer a sua fé em Cristo, para conhecer a Cristo como você conhece, e aí você fala: vamos para a igreja. Ele fala: eu não quero ser crente, porque o crente não pode nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode beber, não pode. Ele começa a olhar para as coisas que ele vai ter que deixar de fazer, e antecipadamente ele já olha para a vida cristã como uma situação onde ele vai ser tolhido em muitas situações, e ele, sem querer experimentar, ele já toma uma decisão de não ir, nem sequer conhecer o plano da salvação que Deus estabeleceu para ele em Cristo Jesus. Quem já teve essa experiência de convidar alguém e falar assim: não quero ser crente porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro? Quem já teve essa experiência? Bastante gente, né? Então, irmãos, mas é isso que nós precisamos entender, para que nós também saibamos explicar, né? A maturidade cristã, ela está muito relacionada com o entendimento do propósito da vida cristã na liberdade do amor. Aonde que está a nossa liberdade? No amor. Nós somos chamados para sermos livres, sim, né? Quando o apóstolo Paulo ele usa essa expressão de que eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo que por amor a Cristo ele abriu mão da sua liberdade, mas ele é livre, né? Ele é livre, mas ele espontaneamente, usando essa liberdade que ele tem, ele prefere ser um escravo de Cristo do que ser livre para fazer o que ele poderia fazer fora da vontade de Deus. Mas o fato é que a vida cristã ela se cumpre, ela é consumada na liberdade. Nós temos liberdade, só que quando a liberdade é usada de forma errada, aí a liberdade deixa de ser liberdade para ser libertinagem. É onde as pessoas elas pegam a liberdade que elas têm e começam a fazer coisas que não convêm, né? Coisas inconvenientes,
né? Eu sou livre para dirigir um carro, mas eu não sou livre para andar 200 km por hora nas 3 barras, né? Onde um monte de gente pode atravessar na minha frente e eu posso atropelar e matar pessoas e eu mesmo posso vir a morrer. Então eu tenho liberdade para ter um carro, mas eu tenho que ter consciência de que muitas coisas não convém, né? Não convém eu fazer, não convém eu tomar aquela decisão de agir, porque simplesmente tenho liberdade. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto, e ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então ele começa a confrontar a inconveniência com a edificação. Ele coloca de um lado que é a questão da inconveniência, e ele coloca do outro lado a questão da edificação. Então muitas coisas eu tenho que deixar de fazer porque é inconveniente, e ao mesmo tempo eu tenho que fazer muitas coisas porque eu tenho que buscar edificação. Então ele começa a mostrar assim: usa a sua liberdade para se livrar do que é inconveniente, e ao mesmo tempo usa a sua liberdade para buscar aquilo que edifica a sua vida, que edifica a sua fé, que edifica o seu relacionamento comigo, né? Vive sempre aquela pergunta: crente pode beber, crente pode tomar? Irmãos, a Bíblia não proíbe ninguém de beber, mas por que nós não bebemos, né? Por que nós não bebemos? Porque não convém, né? Porque não edifica, porque não traz glória para Deus, porque gera escândalo. Só já falei de 4 motivos, né? Porque lá na frente ele fala de tudo isso. Ele vai falando assim, de tudo que propor colocarem para você à mesa, come sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Qual é a consciência que ele coloca aqui para nós? Qual a consciência que nós temos que ter quando nós podemos comer de tudo que é colocado na mesa? A consciência de que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, está dizendo: tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom, né? Tudo aquilo que ele foi criado na terra foi criado por Deus, não foi o diabo que criou, né? Ele traz essa consciência para nós. O diabo não criou nada, né? A função do diabo é destruir as coisas. O Criador de todas as coisas é o Senhor. Ele criou a terra, Ele criou a sua plenitude. Eu imagino que quando as irmãs do departamento infantil, elas gostam muito dessas aulas, né? Mostrando: olha, Deus criou as árvores, Deus criou os rios, Deus criou os animais, e vai mostrando para que a criança, desde pequena, ela tenha consciência de que tudo que existe à sua volta não é obra do acaso, né? É obra de um Deus inteligente, de um Deus sábio, de um Deus que cria coisas grandes e coisas minúsculas, né? Eu vi uma vez uma pregação de um pastor muito sábio, muito sábio, e ele falou assim, que dentro do corpo humano, se você for analisar o corpo humano, desdobrando o DNA humano, ele falou assim: gente, dá quilômetros de distância, as nossas linhas do nosso DNA, que tem dentro da gente, ele falou assim, é coisa impressionante. Isso jamais seria obra do acaso. Ele falou: Deus é grande para fazer o cosmos, mas Deus é grande para fazer um ser humano, e dentro desse ser humano existe uma grandeza tão grande de coisas criadas, que isso não poderia ser fruto do acaso. Alguém teve que pensar tudo isso, e esse alguém foi Deus. Então ele fala assim: tenha consciência que tudo é de Deus. Então quando a gente sai com essa consciência, a gente fica despreocupado com as coisas. Porém, existem os ídolos, porém existem as falsas crenças, e por trás das falsas crenças existem os demônios, existe a oposição a Deus, os seres malignos que acompanham Satanás, porque a gente sabe que Satanás é real, é um ser real, e nós não podemos ignorar a sua existência. O problema do ser humano é esse, nos dias de hoje. Todo mundo quer ignorar a existência de Satanás, mas Satanás está lá, vivo e ativo no planeta Terra. Tem até um livro que eu tenho em casa que tem esse nome: Satanás, vivo e ativo no planeta Terra. Ele é um ser opositor, ele é um ser que ele quer tudo que é de Deus, e a primeira coisa que Satanás quer que é de Deus é a adoração. Isso sempre teve no coração dele. Ele queria ser um ser adorado, ele queria ser venerado, ele queria ser servido pelos homens. Então, para que Satanás alcance esse propósito, ele cria falsas crenças, ele cria
falsas concepções de fé, porque lá a pessoa pensa que está adorando a Deus, mas está adorando a Ele está recebendo aquela adoração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que o ídolo em si não é nada, mas por trás do ídolo existe um demônio. E aí o que acontece? Do Senhor é a terra em sua plenitude, porém, porque a maldade, infelizmente, se faz presente na terra pela presença de Satanás, pelo seu agir, na vida das pessoas que estão ainda ignorantes acerca da verdade, as coisas que Deus criou que são boas, de repente se tornam más, se tornam ruins, se tornam negativas para aquele que é de Deus, Aí ele fala assim, então não é mais a sua consciência agora que conta, é a consciência do outro, É o entendimento do que está acontecendo com aquilo que era bom, mas de repente foi consagrado e se tornou algo ruim, nocivo para a sua fé, para a sua vida. Então nesse ponto, você já não come mais. Então aí você tem que parar e pensar, Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aí entram questões espirituais que nós precisamos considerar, na nossa vida. Então a maturidade, ela envolve, irmãos, o entendimento de que nós, como cristãos, nós somos devedores ao Espírito e não à carne, O apóstolo Paulo, ele talvez, na minha opinião, foi a pessoa que mais falou e ensinou de uma maneira muito profunda o que é Espírito, o que é andar em Espírito, o que é andar na carne. E ele fala isso no livro de Romanos, na carta dele aos Romanos, ele fala isso na carta dele aos Gálatas, ele fala aqui também aos Coríntios. A gente vê que existe uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo em relação a isso. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que entender que você tem que viver pelas coisas do Espírito, porque se você viver, vamos dizer assim, amarrado às coisas da carne, ou às coisas que são materiais, você muitas vezes vai atrasar o seu crescimento, porque você vai brigar por coisas pequenas, você vai ficar preso a coisas que são insignificantes, quando as coisas que são importantes você vai estar deixando de lado, por causa de coisas da carne, Então a carne, irmãos, é uma situação na nossa vida que nós temos que cuidar muito, seus desejos, suas vontades, suas ambições, porque muitas vezes a carne, ela vai trabalhar, eu digo assim, ela vai trabalhar constantemente, para nos levar para longe do plano de Deus, do propósito de Deus, do crescimento que Deus quer para a nossa vida. Então o mundo que está à nossa volta, com os programas de televisão que nós assistimos, com os entretenimentos que a gente tem acesso, tudo é feito para alimentar o nosso espírito ou a nossa carne? Nossa carne, Aí, ontem eu estava vendo um pastor, não sei se ele é japonês, Miguel Ma e Ezra Ma, eles são dois japoneses, eles escrevem muitos livros, eu já li alguns livros deles, e eles estão falando muito sobre a vinda de Jesus, eles estão pregando muito sobre isso nesses dias. E uma coisa que Ezra Ma, ele falou assim, gente, igreja do Senhor Jesus, vamos acordar. Por causa da tecnologia, por causa da facilidade, por causa que nós vemos hoje o tempo do touch, o Brasil, ele falou assim, o Brasil, dentre todos os países do mundo, era um dos que menos lia. Se você pegar por brasileiro e catalogar, a leitura, o hábito de ler na vida do brasileiro era muito baixo, e agora ficou menor ainda, Ele falou assim, por que o diabo não quer que você leia? Ele colocou a seguinte pergunta, ele falou, quando você lê, você desperta o córtex frontal do cérebro, a sua capacidade analítica, ela está na sua capacidade de ler, porque hoje tudo que nós queremos de informação, a gente vai no YouTube, a gente ouve, a gente vê vídeos. Ele falou, isso não ativa nada, você precisa ler, você precisa voltar ao hábito de ler, você tem que ler. Você simplesmente receber uma informação que você ouviu não é suficiente. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que colocar a palavra de Deus como testeira, marcar nas palmas das nossas mãos, porque ele disse, o 666, ele está fazendo já um paralelo, que a marca da besta será colocada na testa e na mão. Ele falou, o que representa a testa? A parte frontal da testa representa a fonte do pensamento. Ele falou assim, a marca da besta, todo mundo está preocupado com chip,
Ele falou assim: o chip vai ser apenas a consumação. Ele falou: a marca da besta já está sendo colocada na vida das pessoas hoje pela consciência. À medida que a sua consciência ela está se tornando cada vez mais alinhada com os propósitos do mundo, de uma cultura sem Deus, de uma cultura isenta da participação de Deus, do agir de Deus, da fé em Deus, ele falou: a marca da besta já está sendo introjetada na sua mente. Você já não está lendo mais a Bíblia, você já não está mais refletindo, porque ele diz assim, a palavra de Deus diz que você tem que meditar nas Escrituras, você tem que ler e você tem que meditar naquilo que você leu. Ele falou: esse hábito, que sempre foi um hábito cristão, os cristãos estão perdendo. Não há estudo hoje da palavra, não há leitura, a leitura não está sendo mais levada a sério. Então ele disse assim: a intenção de Satanás é colocar na sua mente uma outra consciência, porque a mente representa o órgão do seu corpo que te faz pensar, é o condutor da sua vida, e a mão representa a ação. Então você vai pensar errado e vai agir errado. É pensamento e ação em conjuntos para fazer aquilo que o diabo quer. Então, quando Deus ele quer que a gente coloque a palavra dele na nossa mente, que a gente leia, né? Ele quer que a gente pense certo e que a gente haja certo. Então hoje as pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado, né? E estão assimilando uma cultura errada. Então o diabo está roubando a nossa maturidade, está roubando a nossa capacidade de entender Deus, de entender a vontade de Deus e de praticar a vontade de Deus. Por quê? Porque nós somos um povo que estamos abrindo mão da disposição de ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que voltar a ser o povo das Escrituras. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar sendo enganados. Daqui a pouco a nossa carne, ela está falando mais alto do que o Espírito em nós. O Espírito está gritando dentro de nós, mas a gente não consegue ouvir, porque a carne está falando muito mais alto, né? É a mesma coisa você pegar um alto-falante de 20 polegadas e colocar aqui para a carne, e você colocar um mini alto-falante para o Espírito. Ele pode gritar, mas ele nunca vai falar tão alto quanto a carne está falando dentro de nós. Então a carne, irmãos, ela é perigosa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos dar uma estudada aí nessas questões relacionadas à carne. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da onde, irmãos? Da carne. Mas os que são segundo o Espírito, e o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, o que é, irmãos? É morte. Para onde que a carne quer levar você? Para a morte. Sempre quando você andar na carne, sempre quando você estiver fazendo a vontade da carne, você está caminhando em direção à morte. É isso que ela tem preparado para você, morte, né? Aí a palavra de Deus continua nos dizendo: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando eu estou andando no Espírito, eu tenho vida. A primeira coisa, o primeiro resultado de andar no Espírito é vida com Deus, vida em Deus, vida aprovada por Deus, né? É uma vida que agrada o coração de Deus. É a mesma vida que Jesus tinha, né? Quando o Pai ele falava do Filho, ele falava: este é meu Filho amado, em quem o meu coração se alegra, o meu coração se compraz, né? Porque Jesus ele andava no Espírito em todo o tempo. Jesus andava no Espírito, Jesus não andava na carne. Mas nós muitas vezes andamos na carne, né? Às vezes você está num conflito, você quer ver quando o crente está na carne? O pastor Edil sempre falava assim, né? Você quer ver se o crente é de Deus? Põe ele para jogar bola, né? Põe o crente para jogar, põe ele num campo de futebol, né? O cara, antes de entrar no campo, ele está fervoroso, animado, espiritual. De repente, é perna voando,
né? Um metendo o dedo na cara do outro. Por quê? Entra a competição, né? A questão de que eu preciso ganhar e o outro precisa perder. Enfim, existem momentos em que nós saímos do Espírito e partimos para a carne, né? Então nós muitas vezes temos que avaliar isso. Eu, irmãos, sempre quando entrava para jogar futebol em qualquer situação, depois que eu tive esse entendimento, falei, não, começou a brigar, eu tiro meu time de campo, né? Por quê? Porque nós não estamos aqui para isso. Porque em todo tempo você tem que dar testemunho, em todo tempo você tem que demonstrar se você está na carne ou se você está no Espírito. E muitas vezes, queridos, nós estamos alimentando muito a carne, e a carne ela mata, ela produz morte nos nossos relacionamentos, ela produz morte de várias maneiras na nossa vida, né? Ela vai matando dentro de nós aquilo que é de Deus. Então a carne ela luta constantemente contra o Espírito, contra a vontade de Deus. A carne ela gosta de contenda, de briga, de discórdia, ela gosta de maledicência, de fofoca. Então quando o crente está nessa linha, ele está na carne ou está no Espírito, irmãos? Na carne, né? Murmuração é da carne ou do Espírito? Da carne. Então a murmuração, a reclamação, minha vida, essa minha vida está... Tem gente que fala assim, minha vida está no inferno, né? Eu acho muito pesado. Tenho certeza que é muito pesado uma pessoa falar isso, porque quando a pessoa fala isso, ela está invocando a morada de Satanás sobre a vida dela, né? O inferno. Porque a pessoa não pensa, ela sente o problema, ela deixou que o sentimento do momento fosse mais forte do que a sua consciência. Por isso que ele está falando tanto de consciência. Porque o que tem que mandar na gente não é o nosso sentimento, é a nossa consciência. Você tem consciência de quem você é? Você tem consciência do que você tem? Irmãos, todos os dias é isso que Deus pergunta para nós. Você tem consciência de quem você é, Débora? Você tem consciência do que você tem em Cristo? Então, baseado nessa consciência, fique em paz. Porque aquele que anda no Espírito tem vida e paz. Está tudo desmoronando, mas eu tenho paz. Porque eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu tenho em Deus. Então, essa consciência é tão forte dentro de nós, que os problemas vêm, eles batem, mas eles não nos derrubam, né? Eles não nos afetam tão fortemente como a consciência da fé nos afeta. A consciência da fé, ela tem que afetar a gente. Porque quando nós estamos afetados por Deus, nós afetamos outras pessoas, né? Quando você é afetado pelo céu, quando você é afetado pelo Espírito, você afeta outras pessoas. Você começa a afetar, você começa a influenciar o teu mundo, o mundo que está à tua volta. Começa a ser um mundo afetado por quem você é, né? E ontem eu estava vendo um outro estudo muito interessante, e o ministrador ele disse o seguinte: nós precisamos entender 3 coisas na nossa vida: natureza, identidade e propósito. E ele fala sobre isso na bênção apostólica, né? Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo. Então ele fala que a nossa natureza está em Deus, né? Que a nossa identidade está em Cristo e que os nossos propósitos estão no Espírito Santo, né? E é um estudo muito profundo, irmãos. Pretendo entrar nele mais profundamente para poder trazer isso para os irmãos. Mas ele fala: natureza é essência, você tem que saber quem você é. Natureza é o que define a sua origem. Nós nascemos novamente em Deus. Quem nós somos? Somos pessoas geradas em Deus. Se somos gerados em Deus, nós trazemos na nossa vida o DNA de Deus. Então, se a Bíblia diz Deus é amor, amor não é mais um mandamento. Amor é uma característica hereditária de quem você é. Você não pode fugir do amor, porque o amor faz parte do seu ser. O amor faz parte de quem você é, porque você nasceu em Deus. Então você não pode negar o amor, ainda que você queira. O amor ele vai se manifestar. Se você alimentar a sua natureza, você vai crescer em amor naturalmente. Você vai começar a amar, assim como Deus também é santo. Deus é amor, mas Deus também é santidade. Então a natureza de Deus define a sua natureza.
Se nós somos novas criaturas, que é o que a Bíblia diz, nós não somos novos religiosos. Nós não deixamos uma religião e abraçamos uma outra religião. Nós deixamos uma natureza caída no pecado e abraçamos uma nova natureza restaurada em Deus. Somos novas criaturas, somos novas pessoas, nascemos de novo, né? Então é isso que nós precisamos entender. Então essa maturidade, ela precisa vir dentro de nós, primeiro, com o entendimento que nós temos que lutar contra a nossa carne, porque nós já vimos que a carne, ela leva a gente para a morte, que a carne, ela luta contra o espírito, né? E ela vai nos levar a ter uma consciência corrompida, uma consciência onde a gente não vai pensar claramente da maneira como nós devemos pensar nas coisas de Deus. Então nós temos que renovar a nossa consciência com aquilo que é de Deus. Por isso que o mundo, ele bombardeia sua mente com as coisas do mundo, para que você não pense nas coisas de Deus, porque ele sabe que tudo começa aqui. Se você estiver pensando certo, você vai caminhar certo. Se você estiver pensando errado, você vai caminhar errado. Não tem, irmãos, a matemática é simples, começa aqui, né? A sua maior batalha é aqui na sua mente. Coração na Bíblia é mente, né? Coração na Bíblia é mente, é onde você pensa, o centro da sua vontade, né? É o centro das suas emoções, é aqui no cérebro, né? Na sua mente. Então nós temos que colocar na nossa mente a palavra de Deus. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então ele sabia o poder da palavra. A palavra, ela tem o poder de nos segurar, de nos impedir de caminhar em direção ao pecado. Mas se nós não colocarmos a palavra dentro de nós, a nossa mente fica infrutífera na fé, fica infrutífera na palavra, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não sai do lugar, a gente está sempre aquele crente murmurador, fofoqueiro, maledicente, aquele crente que na hora do conflito, ao invés de ter mansidão, domínio próprio, já arranca a faca da cintura, corta a orelha do outro, e assim vai, como aconteceu com Pedro, né? Pedro foi desse jeito, arrancou a faca, cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, né? Pedro, se eu quisesse, eu teria aqui uma legião de anjos para me defender, né? Aí Jesus vai lá, pega a orelha do rapaz, põe de volta no lugar, porque se Jesus não tivesse colocado aquela orelha no lugar, irmãos, sabe o que aconteceria com Pedro? Ele seria preso, julgado e condenado à morte, porque ele atacou, feriu um soldado romano, né? Os irmãos já pararam para pensar nisso? A história de Pedro teria acabado ali. Só que Jesus estava lá para consertar as coisas erradas que nós muitas vezes fazemos na nossa carne. Jesus, ele foi lá e consertou, porque a prova contra Pedro qual que era? A orelha no chão, né? Jesus foi lá e acabou as provas. Pronto, Pedro, você recebeu mais uma chance, né? É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Deus está nos dando uma chance nova a cada dia. Quantas coisas Deus já consertou que nós já fizemos de forma errada? A gente não sabe, mas talvez lá no céu, se chegar lá e você um dia pedir para Deus mostrar num telão lá: Senhor, quantas coisas erradas o Senhor consertou? Talvez você vai ter uma surpresa, vai ter um caminhão de coisas lá que ele, né, na hora que você fez besteira, ele foi lá e consertou, para você não ser interrompido na sua caminhada, né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender: consciência. A nossa consciência, ela precisa ser uma consciência santa. Nós precisamos desenvolver em nós uma consciência de santidade. Aí Jesus diz o seguinte: Pai, santifica-os aonde? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós não colocarmos a palavra de Deus na nossa consciência, a gente não vai ter uma consciência santificada. Por isso tem que se esforçar para ler a Bíblia. Por isso tem que se esforçar para vir na escola bíblica dominical, né? Claro que eu estou trazendo essa palavra também para procurar despertar você o quão importante é você valorizar a questão do ensino. O quão importante é você estar na igreja para aprender, para ler a palavra, debater a palavra, interagir com os outros irmãos nos assuntos, nos temas da palavra de Deus, porque isso traz crescimento.
Eu tenho certeza que quando você sai daqui depois de uma aula bem dada, né, de um tema bem discutido, você sai daqui muito mais fortalecido. Você não quer às vezes nem ver televisão, você fica assim tão impactado com aquilo que a sua mente começa a querer pensar naquelas situações. Mas se você sai daqui e começa Celso Portiolli, Faustão, e a sua tarde você vai colocando outro conteúdo, daqui a pouco você não lembra da aula que você teve aqui de manhã. É assim que funciona a nossa vida. Um conteúdo sempre substitui o outro e assim vai. Então a gente tem que estar sempre renovando o conhecimento da palavra dentro de nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é viva, então ela produz vida, ela é eficaz, porque ela resolve definitivamente os nossos problemas. Então a palavra de Deus ela é viva, ela precisa gerar vida dentro da gente, mas só vai acontecer se a gente colocar ela para dentro de nós. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, 1 Pedro, lá no finalzinho, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro 1,13. E aqui eu já vou encerrando também, porque se precisar eu falar mais sobre isso no domingo que vem, eu tenho ainda material para a gente estudar junto sobre isso. Mas diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, né? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí olha o versículo 14: como filhos, o que, irmãos? Obedientes, não vos conformando com as concupiscências. O que é concupiscências? Concupiscências são os desejos da carne, os desejos exagerados que reinavam na nossa vida antes de conhecermos a Jesus. Não vos conformando com os desejos da carne, que antes havia em vossa ignorância, falta de conhecimento, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ainda aqui em 1 Pedro, vai agora para o capítulo 2. Aí diz assim, capítulo 2, versículo 1: deixando, pois, toda malícia. Será que tem crente malicioso, irmãos? Infelizmente tem, né? Mas diz assim: deixai toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Tem uma versão que diz assim: para que por ele vades crescendo para a salvação, né? Não sei se alguém tem essa versão aí. Então quer dizer, você está na salvação, mas tem que crescer nela, né? Ah, eu já estou salvo, pastor, mas você está crescendo? Essa é a pergunta, né? Mas a pessoa fala: eu estou salvo, mas tem que crescer dentro da salvação. E para crescer dentro da salvação, você tem que deixar muita coisa: malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração, e desejar de forma ardente ou afetuosamente o leite racional. O que é o leite racional? A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, sim ou não? Então ele usa o termo leite, por quê? Porque ele está falando como se nós fôssemos crianças, bebê, né? Ele não vai falar assim, a feijoada racional, né? Porque você não dá feijoada para o neném, você dá uma feijoada para uma criança de 6 meses, você mata ela, né? Então, tem crente que é leite, né? É leite, mas é leite racional, é leite aqui, vai fortalecer o seu entendimento. Então, está dizendo assim: vocês que querem crescer, quem quer crescer aqui? Você tem que desejar ardentemente se encher
do alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos nos alimentar da palavra. E encerrando, irmãos, ontem nós tivemos aqui a reunião com os pastores da Bandeiras, não todos, mas um pequeno grupo, e um pastor, o pastor Rogério, que é o mais novo, vamos dizer assim, né? Ele vem na realidade ele se formou junto com o Lucas, né? E ele assumiu lá no Pedro Oceano. Então ele e o Lucas são contemporâneos de seminário teológico. E ele trouxe uma reflexão aqui ontem, né? Ele falou assim: eu vou fazer só uma pergunta para nós pastores, né? Eu achei interessante a pergunta que ele fez. Ele falou assim: nós estamos ensinando o povo a vir para a igreja ou o povo a ser igreja? Ele falou: é só para a gente refletir, né? Mas foi uma pergunta muito interessante, porque ele falou assim: não estou tirando assim o valor de estar no templo, mas ele está dizendo assim que a mesma, vamos dizer assim, a mesma sensibilidade, a mesma reverência, o mesmo coração que a pessoa tem aqui dentro, a gente deveria ensinar os filhos a ter em casa. Porque ele falou: se amanhã ou depois, porque ele falou assim, pode ser que as coisas piorem, hoje é uma pandemia, mas amanhã ou depois pode ver outras coisas que não vai dar condição para a gente estar aqui. A gente vai conseguir ser igreja mesmo sem estarmos no mesmo ambiente. Ele falou: talvez seja uma situação que nós temos que pensar e começar a trabalhar na vida dos crentes. Mas ele falou: nem eu tenho a receita. Mas ele falou assim: é interessante a gente pensar, porque nós precisamos ser igreja. Aonde nós estivermos, nós temos que ser igreja. E é muito importante, sim, a gente estar hoje no templo, porque a gente não tem a concentração, a mesma capacidade de concentração quando a gente está na nossa casa. Porque na nossa casa a gente está lá, o filho brigando, cachorro gritando, né, vizinho dando tiro, enfim, um monte de situações acontecendo que tira a sua atenção, né? Esse dia eu liguei para o meu irmão e falei: irmão, você conseguiu ver uma das mensagens aí que a gente mandou? O pastor, é o seguinte, eu parei na metade, aí ele ligou um telefone, aí tinha um negócio da empresa, eu não consegui parar, eu não consegui ver, eu não consegui ver o culto, porque dentro de casa é difícil, dentro de casa é complicado. Então a gente vê que dentro da casa de vocês, eu não estou dizendo que todos são assim, pode ser que exista aqui na igreja alguém que chega, liga o televisor, chama toda a galera, né, família, vamos participar do culto, vamos, né, nada vai nos atrapalhar. Vamos participar aqui 40 minutos dando a mensagem que o pastor pregou, vamos orar depois pela igreja, vamos cantar um hino. Não sei se alguém consegue fazer isso, né? Mas ele colocou que é difícil essa situação dentro de casa, mas já no ambiente da igreja, onde a gente está aqui, vocês não têm outro lugar para onde olhar, tem que olhar para mim, né? Então tem que receber aquilo que a gente está ministrando, é mais fácil você absorver, você absorve com mais profundidade. Mas o que ele falou realmente é uma verdade, a gente tem que pensar, né? Porque ontem nós aqui discutimos sobre vários assuntos, irmãos. O pastor, quando senta para discutir sobre assunto polêmico. Eu saí daqui meio-dia, eu pensei que eu ia sair daqui umas 10h30, mas pensa na pastorzada que queria conversar, né? E aí conversamos sobre como cada um vê a pandemia. Aí um falou da volta de Jesus, outro já falou que ele não vê a volta de Jesus agora, vê mais um tratamento de Deus com a igreja. Deus está tirando o joio e deixando o trigo, que é o momento que Deus está separando um do outro. Enfim, cada um deu a sua visão. Aí falamos sobre questão de pastor de segundo casamento pode continuar no pastorado? Assunto polêmico, né? Assunto polêmico, né? Porque é uma situação que está sempre sendo discutido isso. Casou segunda vez, como é que vai continuar à frente da igreja? Assunto polêmico. Então nós discutimos isso ontem também, e aí a discussão terminou nos dons do Espírito Santo, revelação, línguas, etc. Essa discussão vai continuar na próxima reunião nossa, né? Mas o que foi muito bom aqui ontem é que nós oramos uns pelos outros, nos enchemos da presença de Deus e demonstramos amor uns pelos outros. Então isso foi muito bom. Então nós como igreja temos essa missão, né? Às vezes tem pastor hoje em dia, irmãos, que por exemplo, a igreja Batista da Carlota, estava aqui o pastor da Carlota, eles tiveram que receber ajuda da convenção, estão recebendo ajuda da convenção nesse período, porque não estão conseguindo honrar os compromissos como igreja só com as entradas que a igreja tem.
Então muitas dificuldades estão acontecendo, né? Então nós temos que nos unir para trabalhar junto. Mas eu quero deixar essa palavra no teu coração hoje sobre maturidade, né? Nós precisamos entender o que está guiando a nossa vida hoje. São os propósitos do Espírito? São os propósitos da carne? Eu estou mais centrado em Deus, estou mais centrado em mim mesmo? O que fala mais alto ao meu coração, né? Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica, né? Então, nós que estamos aqui, temos que saber por que a gente não faz, por que a gente não bebe, né? Uma vez até um irmão falou para mim: pastor, mas por que o senhor não usa um vinhozinho assim no final da ceia? Eu falei: irmão, pensa comigo. Imagina que aqui na igreja tem um irmão que já foi viciado em álcool, um alcoólatra. Eu dou um cálicezinho para ele, né, de álcool no final do culto. Daqui a pouco eu vejo ele lá no bar de novo, porque eu ativo nele de novo aquele desejo pelo álcool. Então, tudo é isso, mas nem tudo convém, é uma questão de amor cristão, né? Então nós temos que ter essa visão. Tudo que a gente puder evitar para que o pecado novamente entre em cena, a gente tem que fazer, né? Tá certo, queridos? Vamos ficar em pé para nós estarmos orando.